Muito bom dia, senhores. Vamos aguardar aí um pequeno tempo, porque o Facebook ele tem um delay, né, para rodar a live. Essa live é uma live curta, porém acredito que substancial, né? Eu acabei de ler a biografia do Nietzsche e já tinha lido outras coisas do Nietzsche, né? Mas é aquela velha história do prazer da literatura, né? Toda vez que você lê uma obra, toda vez que você lê um livro, você pinça e você tira desse livro coisas interessantes. Bem-vindo aí para quem está chegando, muito bem-vindo. Então, nessa biografia de Nietzsche, há uma parte que detalha, né? Foi muito documentado a vida de Nietzsche, com controvérsias, com problemas, né? A irmã dele, a Elizabeth, era uma figura complicada. O Nietzsche tinha uma relação com a mãe e com a irmã, que hoje nós chamaríamos uma relação de cola, né? Ele era colado aí com a mãe e com a irmã, por N razões. Então, a vida do Nietzsche, ela, nos seus últimos anos, ela sofreu o impacto de um colapso, né? O autor aqui usa essa expressão colapso. Ao que tudo indica, o Nietzsche morreu por sífilis. Naquela época, o tratamento de sífilis era raro, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para os senhores... Bom dia, Egli querida, bom dia a todos. Se quiserem perguntar, interagir, estamos juntos. O que eu quero chamar aqui para vocês são detalhes da morte do Nietzsche, né? Que tem a ver com a nossa prática de acompanhamento terapêutico e essa sensibilidade perante a doença, o surto, o delírio, a psicose, o sofrimento psíquico, etc, etc, etc. Tá? Vejam, senhores, que interessante. Ele levou 11 anos para morrer. E nesse período tornou-se uma figura lendária, vivo, porém morto, existindo no mundo além do alcance do homem. Ele instigou a um nível perigoso o poder de criar mitos de uma nação, cada vez mais inclinada à fantasia e ao irracionalismo. Né? E aí, então, olha só, quando Nietzsche colapsou, quando ele entrou na sua crise, hoje nós tem toda uma cara, né? Embora seja por vias da sífilis, mas tem toda uma cara de um surto psicótico. Né? A psicose, ela não necessariamente, senhores, ela se configura como um surto que o sujeito entra e nunca mais sai. Né? Um surto, ele pode ser um surto ocasional, circunstancial. Né? Eu já tive vivências parecidas com surtos. Né? Mas alguns sujeitos conseguem regressar para a consciência e retomar as suas vidas. Outros sujeitos continuam tendo crises e surtos constantes, né? E para alguns o surto é destruidor, o surto é definitivo, o surto é uma terra arrasada. Com Nietzsche, o surto foi se dando, ele foi mantendo ilhas de consciência até que ele não voltou mais para aquilo que a gente chama de normalidade. Deixa eu pegar o carregador que está desligando. Aguentem aí, não fujam, só um minuto, peraí. Ramon, 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 Ramon. Ramonzinho. Você não vai miar não, Ramon, para aparecer na live? Bem, voltei. Bom, eu quero ler aqui um trecho. Só um minuto. Liguei aqui, estava descarregando. Eu quero ler aqui um trecho que é uma cena de um amigo de Nietzsche, que é uma cena muito similar ao que a gente faz enquanto acompanhamento terapêutico. Olha só. Vamos lá. Ele acompanhou o paciente em longas caminhadas, observando-o atentamente. Às vezes sentia que estava perto da cura. Outras vezes, afirma ele, parecia, que horror, que Nietzsche fingia estar louco, como se estivesse feliz por acabar assim. Fecha aspas. Overbeck relatou ter tido uma impressão semelhante no ano anterior, mas em ambos os casos isso deve ter sido consequência
de alguma expressão facial de Nietzsche inexplicável de outro modo, ou daquele falso fingimento, entre aspas, que acompanha algumas formas de insanidade. Overbeck também esteve em Jena durante o mês de fevereiro de 1890 e se revezou com Guest na tarefa de acompanhar Nietzsche em seus exercícios. Ele relata que a conversa era normal em grande parte do tempo, exceto pelo fato de que Nietzsche não se lembrava de nada o que lhe acontecera após o fim de 1888 e não tinha consciência de seu estado nem de onde estava, né? Veja, essa caminhada, né, o andar ao lado da pessoa em surto, em sofrimento psíquico, é o coração do acompanhamento terapêutico em grande parte dos casos, né? Muitas cenas do acompanhamento terapêutico se dá caminhando ao lado de, junto com. Você desliza pelas ruas da cidade com um sujeito insano, entre aspas, né? O sujeito sofrido, o sujeito em surto, né? Porque vamos lembrar, minha gente, que uma pessoa em surto ou num grau de sofrimento psíquico muito grande, ela apresenta um humor instável, ela apresenta agressividade, ela apresenta uma apatia, por vezes uma catatonia, ela apresenta uma dificuldade de interação com a cidade, com as pessoas, perigo de atravessar a rua, né? E os familiares vivem esse sofrimento e não raro deixam essa pessoa reclusa, né? Por razões óbvias, né? O AT, que vem como estrangeiro das terras da loucura, né? O AT, ele é um marginal no sentido de margear essa fronteira do social, da normalidade, da loucura. O AT, ele se dispõe a fazer aquilo que os dispositivos da cultura não conseguem, que é caminhar com esse sujeito pelas ruas. E essa cena, que é de um amigo, mostra um detalhe aqui, né? Veja, olha que importante isso. Às vezes sentia que estava perto da cura. Então, o amigo de Nietzsche, ao caminhar com ele, por vezes, via ali um sujeito são. Um pouco mais adiante, um sujeito que parecia estar enlouquecendo. Um pouco mais adiante, um sujeito que parecia estar fingindo o seu sofrimento. Isso é a matéria-prima do acompanhamento terapêutico. Quando eu ando com esse sujeito alienado, né, ou taxado como louco, ou surtado, ou psicótico, o que ele desperta? Quais são as emoções, as sensações? Que tipo de coisa se passa no meu inconsciente, no meu corpo? Ou até também pode ser pensado como uma prática do corpo, né, uma prática mais visceral, né? E aqui a gente tem esse recorte. Aqui tem uma outra cena, para a gente concluir essa pequena live. O Nietzsche, ele começou a piorar, né? Ele teve uma piora grande num ano aqui, X, foram 11 anos de sofrimento psíquico até ele falecer. E aqui, ó, numa das cartas diz: as caminhadas diárias agora tiveram de ser abandonadas. Assim que viraram a esquina, Nietzsche pergunta: onde está a nossa casa? E não sossega até voltar para lá, né? Então também é comum para sujeitos que psicotizaram e entraram em sofrimento que ele seja tomado por fobias, por medos, por sensações de iminência trágica, né? Por perseguições, por uma certa paranoia, né? Quer dizer, esse sujeito que está psicotizando, está em delírio, muitas vezes medicado, até aquela época não tinha medicação, mas com todo um aparato medicamentoso, ele reduz as suas saídas ao mundo, porque o mundo se torna um lugar perigoso, né? O mundo se torna potencialmente um lugar de tragédia, entende? Quando tem o AT, o acompanhante terapêutico, esse sujeito, por meio do vínculo que ele faz, né? Então, por meio do vínculo que ele faz, esse sujeito confia mais em ir para a rua. E aí é toda a magia da prática do AT, que é tornar essa saída um gesto autônomo, né? Então o AT, quando ele sai com esse sujeito alienado, sofrido,
ele muitas vezes evita direcionar o caminho. Então, se o cara quer ir para uma rua vazia, o AT vai. Se o cara quer entrar numa loja de periquito, né, que aparentemente não tem conexão nenhuma com ele, o AT vai. Se o cara quer entrar num sex shop, o AT vai. Quer dizer, o AT ele acompanha esse sujeito. E isso tem uma força de dignidade e de construção de compreensão do delírio, né, ou do surto. E para fechar, oi Lira, oi quem tá chegando, quem tá saindo, quem tá chegando, quem tá saindo, e depois vocês peguem a live inteira. E para fechar tem um relato aqui, já em 1895, que eu achei muito poético, muito sensível e muito próximo da nossa escuta, que é de um amigo dele, que diz o seguinte: há 5 anos e meio pude caminhar sozinho com ele pelas ruas de Jena durante horas, em que era capaz de falar de si mesmo e sabia muito bem quem eu era. Agora o vi apenas em seu quarto, meio encolhido, como um animal selvagem mortalmente ferido, que só quer que o deixem em paz. E não emitiu literalmente nenhum som enquanto estive lá. Não parecia sofrer nem sentir dor, exceto talvez pela profunda expressão de desgosto, visível somente em seus olhos sem vida. Além disso, toda vez que eu entrava, ele quase sempre parecia estar lutando contra o sono. Havia passado semanas numa condição que alternava um dia terrivelmente agitado, em que chegava ao ponto de urrar e gritar, com um dia de total prostração. Foi num dia assim que eu ouvi, né? Então Nietzsche ele vai piorando o seu quadro, né? A gente pode pensar que ele vai tendo uma alternância de surtos com ilhas de consciência, né? Isso é muito comum no trato com o psicótico. É tão comum que muitas vezes você se questiona se aquele sujeito tem psicose de fato, né? Tem horas que você está no trabalho de AT e de caminhada que o sujeito traz uma consciência, uma compreensão, um senso de compreensão do mundo, que você para e pensa, fala, mano, esse cara não tem psicose, né? Então, esse elemento da loucura, do surto psicótico e do delírio confusiona as pessoas, né? Traz essa experiência de confusão, porque você não sabe o que aquela pessoa tem, e ao mesmo tempo isso te atrai também, né? Então há um elemento sedutor na loucura, na psicose, né? Aliás, acho que isso é uma das coisas que me levou a trabalhar com psicóticos, né? Acho que leva as pessoas a trabalhar com a deficiência, com a psicose, com a loucura, além da própria psicose que há em nós, é a curiosidade, né? É esse desejo de compreender esse sujeito. Senhores, não precisamos ir longe, relações amorosas está cheio disso. Porque quando a gente fala psicótico, a gente tende a pensar numa pessoa doente tomando remédio parado em casa. Não. Os psicóticos estão no Uber, estão no Tinder, no Happn, provavelmente estão na sua família, e vivendo uma vida até que adaptada. E há grandes psicóticos com lugares de sucesso em empresas. Por exemplo, empresas que não precisam de integridade de emoção, né? Então o camarada lá é dono de uma empresa, ele é muito competente, é podre de rico e é um psicótico em casa, nas relações íntimas, nas relações com os amigos. Ele não consegue ter afeto e demonstrar afeto. Isso é muito comum. Galerinha do TI, com todo respeito, aparece muito isso também, né? Porque o TI é uma área que pede mais a racionalidade. Vamos ver aqui os comentários. Podem comentar. Egli. O que você faz é divino, andar com quem está fora do fluxo da vida, para poucos. Eu diria que é um divino meio diabólico, né? Às vezes os psicóticos são lúcidos. Está aí uma provocação boa. Tem duas coisas, né? Há aqueles que acham que os psicóticos não servem para nada, são deficientes, são retardados mentais, são pessoas que estão fora da casinha, agressivas, perigosas, vão violentar, vão estuprar. É isso que o povão pensa, é isso que o imaginário da loucura pensa, né? Embora tenha melhorado bastante. E há aqueles que romantizam a psicose, né?
Por exemplo, achar que todo psicótico pinta mandala, fala com forças superiores, é intuitivo, é extremamente sensível, né? Isso é uma bobagem, não é? Isso é uma besteira. Até li um post esses dias de uma pessoa que dizia que o Kurt Cobain era bipolar, que a Janis Joplin era bipolar. Isso é um absurdo, né? Eu tentei explicar para a nobre colega, ela não entendeu. Hoje a psiquiatria ela está no discurso grudada na cabeça das pessoas, né? Então você se autoriza a dizer que grandes nomes do passado eram bipolares, eram isso. Veja, gente, isso está errado. Você não pode cometer isso. Você não tem respeito aí nem pela memória dos mortos. Se você quiser ver essa problemática, e que eu fiquei assim chocado com a violência daquilo, veja o documentário da Nina Simone na Netflix. A Nina Simone foi uma mulher única, né? Uma deusa de ébano, uma guerreira pelos direitos civis nos Estados Unidos, uma negra empoderada, uma mulher de uma voz, de uma qualidade no piano ímpar, né? Então a Nina Simone, ela foi uma personagem, sabe, de uma poesia e de um vigor muito grande. Ao final da vida, ela entra em sofrimento. E lá no documentário as pessoas passam a dizer que ela era bipolar. E pelo que eu entendi, ela comprou um pouco esse discurso. É absurdo isso. Você tira toda a subjetividade da pessoa, né? Você tira a dignidade de um percurso de vida e simplesmente rotula a pessoa como bipolar, né? Isso é surreal, né? Não é essa a função do diagnóstico psiquiátrico, né? A gente precisa questionar isso. Assim como pessoas, já estou ampliando aqui o tema porque eu funciono assim mesmo, tá? Se eu estiver viajando muito, vocês me falem aí. Assim como tem pessoas que vira e mexe aparece dizendo, olha, eu sou TDA. Não, meu filho, você não é TDA. Você é a Rosa, você é a Egla, você é o Milson, você é o raio que o parta, mas você não é TDA. Ah, eu tenho problemas de relação, né? Porque eu tenho transtorno de déficit, eu sou borderline. Não faça isso com a tua psique, a coisa mais preciosa que você tem. Professores, não rotulem alunos. Esse é o aluno que tem TDA. Ah, ele tem transtorno opositivo desafiador. Tirem isso, pelo amor de Deus, né? Não é função nossa roubar a alma das pessoas dando nome psiquiatralizado, né? Quer dizer, você passa a rotular o sujeito, isso é violento, isso é eugênico, isso é nazista, eu diria até, né? Então, senhores, não comprem esses rótulos, né? Você é um sujeito, né? Ah, mas eu tenho um déficit de atenção. Tá bom, se você acha que você tem, se você comprou esse discurso, né? Se faz sentido para você colar no discurso psiquiátrico, parabéns, amigão, siga o teu barco, mas não use isso para justificar a sua filha da putagem, sua covardia, a sua falta de trato com as pessoas, né? Transtorno psiquiátrico não é carta branca, queridão, para você ser escroto, né? Então é preciso tomar cuidado com isso, que uso que a gente faz da psiquiatria. E outra coisa, não é porque uma criança tem sinais de déficit de atenção que ela tem que tomar Ritalina, gente. Isso é um outro absurdo, né? Vou falar para vocês, saí do Nietzsche, entrei em um monte de coisa, depois daqui a pouco eu volto para o Nietzsche. Eu fui numa escola pública, pasmem, senhores, pasmem. Fui numa escola pública fazer uma reunião e soube, né, que a Unifesp, com a aceitação da direção, deve ter passado pelos procedimentos burocráticos, a Unifesp é uma entidade séria, foi autorizado que eles fizessem questionário com todos os alunos da escola para selecionar crianças com déficit de atenção e levar para fazer tratamento na Unifesp. Vocês conseguem alcançar o absurdo disso? Vocês conseguem alcançar que isso é uma violência, né? Quer dizer, uma instituição com cunho psiquiátrico, ideologicamente psiquiátrico, ela entra na escola com esse discurso institucional, que é o poder, né? Faz lá questionários e a partir dali tira alguns alunos da sala, a família, claro que compra esse discurso, e passa a medicar crianças. Esse é o mundo que a gente está vivendo, é o mundo da eugenia, né? A extrema loucura, né, isso. Então, diagnóstico psiquiátrico não é desculpa e não é foco único para tratamento, né?
Você pode chamar uma criança que tem um déficit de atenção de um poeta. Você pode criar uma outra forma de ensinagem. Você pode apresentar poesia para essa criança, você pode usar arte, você pode adaptar o seu estilo de aula, né? Claro, aí a gente cai numa coisa que é discutir se a escola permite isso, como é que é fazer isso com 39 crianças numa sala, que sistema de educação é esse e tal. Mas veja, então nós não vamos debater os problemas do sistema e vamos adaptar o sujeito ao sistema. Essa é a nossa função, biopoder, controle, Foucault, etc. e tal. Mas voltando para Nietzsche, que eu viajei aqui. Aí ele fala, é muita ignorância mesmo meter Ritalina nas crianças. Pois é, tem crianças aí que estão sobremedicadas, né? Alguns casos, bem pensados, bem desenhados, precisam, né? Mas você precisa ter essa reflexão filosófica e ideológica, né? Uma coisa mais complexa isso aí, né? Bom, voltando para Nietzsche. Então Nietzsche vai adoecendo nesses 11 anos de sífilis, né? O que tudo indica. Os amigos vão tentando ficar perto dele, caminhar ao lado dele. E o Nietzsche morre com 56 anos. Não sei se vocês sabiam, né? Eu não lembrava disso. Ele morreu jovem, né? Ficou 11 anos em sofrimento psíquico, né? Isso significa que desde os seus 45 anos, né, ele ficou bem detonado. E o relato que eu trouxe aqui, você chegou agora, depois você pega a live inteira, da caminhada do amigo dele e de poder perceber as ilhas de consciência e o enlouquecimento, o surto, a crise psicótica, geralmente é o que nós ATs fazemos. Grande parte dos casos de ATs não tem nenhuma relação com a cura. Nós acabamos acompanhando um sujeito que surtou, rompeu com a sua trajetória, com o seu passado, vai piorando no processo, né? E eu vejo que é uma parte muito bonita, muito lírica dessa profissão, que é ajudar esse sujeito a construir uma dignidade para a morte, para a loucura, né? Como se o AT fosse construindo com a família um espaço de permissão para que o sujeito atravesse a sua experiência, que sempre está sobre a insígnia do mistério, né? Então o AT muitas vezes é um profissional que acompanha esse sujeito para a morte, né? Ou uma vida mais precária, mais sofrida, com mais dependência dos outros, né? Então é um trabalho muito sensível, né, de você construir a dignidade dele, né? Tirá-lo das garras do diagnóstico, ajudar os cuidadores a lembrarem que ali há um sujeito, ele possa lembrar da sua própria história, né? Cuidar da esposa, do marido, né? Do parceiro que ficou ali desolado, terra arrasada, inserir esse sujeito em lugares que o tratem com mais dignidade, né? Então é um trabalho muito parecido com o relato ali do Nietzsche, né? E é curioso na história do Nietzsche que tem todo um levantamento documental para recuperar a dignidade do Nietzsche, né? Porque começou-se a dar uma ênfase que ele era louco, né? Que ele morreu louco. Isso não tem nada a ver, né? A gente faz muito isso, né? Isso é um uso da palavra que sequestra a alma, né? A gente rotula a pessoa. Exatamente, acho que esse é o ponto que eu levantei, né? Então, como criar práticas de escutas terapêuticas educacionais que quebrem rótulos, que a gente recupere a capacidade de olhar para o sujeito. Tá bom? Perguntas, colocações e trocas. Para você que chegou agora, talvez vai estar boiando, depois vocês peguem o começo da live, tá? Estou abrindo espaço para perguntas. Trouxe aqui um percurso da morte do Nietzsche, do enlouquecimento do Nietzsche, fiz uma ponte com acompanhamento terapêutico e fui parar em algumas ampliações sobre diagnóstico psiquiátrico, né? Então esse é o temão. Se você tiver alguma pergunta sobre isso, pergunte aí, que eu faço questão de respondê-lo com o maior deleite. Tá bom?
Que alguém tem perguntas? Uma coisa curiosa também, curiosidade, o Rudolf Steiner estava no enterro. Ele foi no enterro? O Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, se eu não me engano, né? É isso, né? O Rudolf Steiner é da antroposofia, não é? Mas ele conheceu Nietzsche. Né? Eu achei isso curioso. E ele foi nos últimos momentos de Nietzsche. Olha o que ele fala. É um cara mais romântico, né? Sentimental, né? Mas olha que descrição bonita, né? Eu acho que é por aí que a gente vai enquanto acompanhante terapêutico. Olha que descrição bonita. Ele foi lá, o Nietzsche já estava no momento, ele ficou um bom tempo no quarto, de roupão, tem até uma foto aí na internet, um vídeo e tal, olhando o horizonte. E ele parou de falar. Ele só reconhecia a mãe e a irmã, né? E raramente voltava alguma coisa próxima da consciência, né? Então olha o que ele fala. Maravilhosa sensação de que, enquanto estávamos ocupados no térreo, organizando seus tesouros manuscritos para o mundo, ele ficava em seu trono na varanda, acima, em solene imponência, indiferente à nossa presença, como um deus de Epicuro. Quem via Nietzsche nessa época, reclinado em seu roupão branco com pregas, com o olhar de um Brahmane em seus olhos grandes e profundos, sob as sobrancelhas espessas, com a nobreza de seu rosto enigmático, inquisitivo, e o porte leonino e majestoso de sua cabeça de pensador, tinha a sensação de que esse homem não podia morrer, mas que seu olho repousaria eternamente sobre a humanidade e sobre todo o mundo de aparência nessa impenetrável exultação. Né? Bonito, né? Uma forma, uma descrição. Veja a beleza disso, né? Ele está descrevendo um sujeito que está imóvel numa cama, olhando ao horizonte, muito similar aos pacientes graves que nós atendemos hoje. O que faz a medicina fria, robótica, calculista? Se olhasse para o Nietzsche, falaria: o paciente está catatônico e não responde aos estímulos verbais. Estão entendendo? O que faz uma mente não sensível frente a um aluno com autismo? Só para pegar o gancho. Ele não se comunica. Ai, que menino agressivo, insuportável. Eu não sei mais o que fazer com ele. Ai, que absurdo, o governo deveria colocar especialistas na escola. Né? Percebam? Não é o sujeito, não é uma criança, não tem sofrimento, não tem necessidade de contato. Né? Ele é apenas um rótulo. Né? Ele é um rótulo. Né? Aquela criança que está ali angustiada, aflita, porque morreu alguém da família, porque às vezes está sofrendo abuso, porque vive num ambiente violento, não tem o que comer em casa, está completamente sofrida, né? Com a cabeça cheia de problema e não consegue aprender. Um olhar sensível conseguiria localizar tudo isso, né? Mas o novo olhar, né, desses tempos de pós-verdade e de racionalismo, né, diria o seguinte: tem transtorno de déficit de atenção. Passar na Unifesp. A Unifesp vai lá, dá um monte de teste para o moleque que está com uma angústia aos píncaros, o moleque vai mal no teste, fulaninho tem déficit de atenção, tomar Ritalina. Né? Vocês percebem o mundo que a gente vive? Né? Não tem mais sujeito, é um mundo sem alma, né? É um mundo da função pela função, do homem-máquina, do homem-objeto, do homem sem psiquismo. Né? Percebam? Por isso que eu tenho êxtase e sou empolgadíssimo com a psicanálise. Psicanálise certamente é contramão do mundo. Né? Quando você entende a psicanálise, ela tem um fundo poético. Se você não se tornar um psicanalista frio e babaca, né? Também isso é importante dizer. Mas a psicanálise, em sua essência, é aposta no sujeito até as últimas consequências. Né? Todo sujeito tem o que dizer sobre ele. Né? E se ele não puder dizer sobre ele, se nós formos dizer sobre ele, estamos diante de um mecanismo de violência. Né?
E se estamos diante de um mecanismo de violência, nós precisamos pensar 1 milhão de vezes antes de violentar esse sujeito, né? Com a nossa fala, com a nossa descrição, com as nossas verdades. Tá? Então isso é muito importante. Tá bom, queridos? Tá bom, né? Acho que tá bom. Joia? Beijo para vocês. Valeu a escuta, valeu a troca. Peguem a live inteira para ter o sentido global e deixem perguntas aí. Até uma próxima live. Vou lá que eu vou trabalhar. Beijo, tchau. Ótimo dia para vocês. Tchau.